Uma boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você pode se assentar. Queria que você imediatamente abrisse a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João. O capítulo de número 19 e o versículo de número 25. João capítulo 19, versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 27. Eu vou pedir para o Alisson, faz favor, Alisson, seja um instrumento de Deus na minha vida. Traz um pouquinho d'água lá para mim. Me abençoa, porque tu vai ter galardão de profeta se tu fizer isso, viu? Quantos acharam aí? João, capítulo de número 19, versículo 25 até o 27. Essa semana já, desde a partida de um querido irmão nosso, que foi transferido, Leonardo, eu fiz uma postagem para ele e eu disse assim, que a nossa amizade, ela nasceu à sombra da cruz, a nossa amizade, porque já éramos servos de Deus quando nos conhecemos, e o tempo em que ele esteve aqui nos aproximou, criou um elo, criou um laço, uma intimidade entre nós, que eu só pude deduzir e entender que essa amizade que foi construída aqui na Palavra Viva com ele, nasceu à sombra da cruz. E desde aquele dia até essa semana, o meu coração ele vinha pensando sobre igreja, sobre cruz. E domingo passado, o Davi Sander, o pastor Davi Sander, que é um dos pastores da Assembleia de Deus que nós convidamos para estar aqui, ele pregou sobre a teologia da cruz, e me impactou tremendamente aquela palavra, e eu entendi de Deus, que era para nós continuarmos pensando na cruz, só que agora num enfoque diferente, e eu queria então meditar com vocês num tema que é uma família nascida à sombra da cruz. Portanto, eu queria que você lesse comigo João, capítulo de número 19, o versículo de número 25 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. E em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Eu quero ler novamente, para que nós venhamos fixar bem essa narrativa bíblica. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Amém? Então essa noite eu quero meditar com vocês nesse tema, uma família nascida à sombra da cruz, porque é isso que está acontecendo aqui. É isso que a Bíblia está nos mostrando. E a cruz de Cristo, ela tem no mínimo, duas dimensões.
Uma dimensão é a dimensão vertical, não é? A cruz, ela é composta de uma dimensão, de um madeiro no vertical e um madeiro no horizontal. Querido, essas dimensões, elas revelam para nós, a primeira, na vertical, uma dimensão divina, demonstrando que Deus, o nosso Pai, Ele enviou o seu Filho Jesus. Esse Jesus desceu do céu até a terra, da glória à humildade, de mestre a servo, da vida à morte, para nos perdoar, para fazer conosco uma aliança para toda a eternidade. A segunda dimensão da cruz, horizontal, é a dimensão humana, demonstrando que o relacionamento que temos com esse Cristo ressurreto, poderoso, que ressuscita da morte, este Cristo que agora nos gera vida, Ele muda, Ele transforma os nossos relacionamentos interpessoais, Ele impacta a nossa vida de uma maneira tal, que aquele que se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo, nunca mais leva uma vida como vivia de pecado. A vida dele agora é para louvor da glória de Deus, e as pessoas que estão à sua volta são contagiadas, são transformadas, são impactadas pela presença da transformação do Cristo em nós. E ali na cruz, naquela sexta-feira da paixão, meus irmãos, que nasceu uma família à sombra da cruz, chamada igreja. Foi ali no coração, foi na sombra da cruz, que nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que nem as portas do inferno, gente, seriam capazes de segurá-la, de detê-la. Eu estou falando de mim, de você. Eu estou falando de nós. Nós nascemos à sombra da cruz. Se você tem glória a Deus para dar para o Senhor, agora é a hora, porque você nasceu ali, na sombra da cruz. Então essa noite eu quero meditar, eu quero pensar com você, quero refletir com você sobre as atitudes dessa família que nasce à sombra da cruz. Eu quero pensar como é que se relaciona essa família que nasce à sombra da cruz, tendo em especial essa narrativa bíblica. E a primeira atitude que eu vejo dessa narrativa é que a cruz, ela nos aproxima, criando novos laços familiares, gente. A cruz de Cristo, ela nos aproxima uns dos outros e cria em nós laços, novos laços familiares, novos laços. Esse episódio, ele nos mostra que nós não devemos viver isolados uns dos outros. O homem não é uma ilha. A mulher não foi criada para ser uma ilha, nós não fomos criados para sermos uma ilha. As nossas decisões, elas afetam a vida dos outros. Aquilo que fazemos agora, hoje, elas afetam a nós mesmos e também as pessoas à nossa volta. A decisão de Jesus prova isso. Jesus decidiu ir à cruz, e a decisão de Jesus ir à cruz, essa decisão, ela acarretou mudanças na vida de outras pessoas. Lá estava a sua mãe, e lá estava um discípulo. Lá estava a mãe que havia gerado ele por graça e misericórdia de Deus. Mas lá também estava um discípulo escolhido a dedo pela mão do Cristo Todo-Poderoso. Ali estava a mãe de Jesus, que amava tanto o seu filho, e ali estava o discípulo que amava tanto o seu mestre. E Jesus olha para a mãe e diz: mulher, eis aí teu filho. Discípulo,
amado, eis aí a tua mãe. Você já parou para pensar que se não fosse Jesus e a cruz de Jesus, Maria jamais teria, a vida de Maria, a história de Maria, os caminhos de Maria, jamais teriam se cruzado com os caminhos de João? Jamais! A história de Maria jamais teria se cruzado com a história de João. Os dois jamais se conheceriam, se tocariam, se cruzariam, se não fosse por causa de Jesus. Isso é a figura da igreja, estampada na sexta-feira da paixão. Porque a igreja, ela é esse aglomerado de gente, que poderiam ter vidas completamente apartadas, mas suas vidas são cruzadas, por causa da obra de Cristo. Eu jamais conheceria o Marcos, a Luciana, eu jamais conheceria o meu querido irmão Eduardo, a Odete, eu jamais conheceria a Mana, o Ricardo, eu jamais conheceria a irmã Marta, o irmão Ramiro, se não fosse a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a cruz de Jesus, ela nos aproxima, criando novos laços. A cruz nos uniu, a cruz nos juntou a Ele, a cruz nos colocou as nossas vidas, uns na vida dos outros. Você parou para pensar nisso? Olha a grandiosidade da cruz do nosso Senhor Jesus. O que Jesus fez? Jesus pegou a vida da Cris e resolveu colocar cruzada com as nossas vidas aqui, meus amados. E lá no pequeno grupo também as nossas vidas vão sendo cruzadas, né? Com outras vidas. E o que tem de comum, o que há de comum é uma reunião só para comer e debater filosofia? Não! É a cruz de Jesus. O que nos une é o sangue derramado. O que nos une é o corpo moído. E agora nós somos irmãos. E agora nós somos família. Olha só, Jesus, ele não tinha um parentesco com João consanguíneo, né? Não tinha, era só um homem que ele resolveu no meio da praia dizer: vem cá, que eu vou te fazer um pescador de homens. Porventura Jesus não tinha irmãos? Porventura Jesus não tinha irmãos? Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3, versículo 21, você vai descobrir que um certo dia Jesus estava pregando e os seus irmãos ouviram. O texto vai dizer assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, parentes consanguíneos, o texto está querendo trazer essa relação. Marcos 3, 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Foi na ocasião que Jesus dizia: eu vou para a cruz, eu tenho que ir para Jerusalém morrer. E os irmãos consanguíneos de Jesus diziam: ele está louco, ele está fora de si. Eles não entendiam nem a visão que Jesus tinha. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12, e o versículo de número 46, vai dizer o seguinte: falava ele ainda, Jesus, à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Olha a resposta de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os seus discípulos, Jesus olhou para a multidão e estendeu a mão para os seus discípulos e disse: aqui está a minha mãe e meus irmãos.
pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Gente, na mente de Jesus, os laços de fidelidade a Deus é mais forte do que os laços consanguíneos. O que nos une como família, a sombra da cruz, é esse amor por Jesus, é esse amor por querer fazer a vontade de Deus. É por isso que somos irmãos. Na mente de Jesus, é essa fidelidade. Ser família de Jesus significa amá-lo acima de tudo e acima de todos. E é triste, irmãos, ter que traduzir um quadro para vocês, porque nós, ainda com uma experiência muito curta no ministério pastoral, nós já vimos inúmeros casos de famílias, de homens, de mulheres, de pais, mães, maridos, mulheres, esposas, que traíram essa fidelidade a Deus pela fidelidade aos seus familiares consanguíneos. Eu já vi, você talvez já viu isso. Não importa. Não importa a minha família na fé, porque a família na fé, não importa, né? Na família na fé, não importa a minha família na fé. E nós já vimos homens e mulheres barganhando com Deus, barganhando a vontade de Deus com a vontade da sua família, que inúmeras vezes conflitam, porque, irmãos, chega o tempo em que a vontade de Deus conflita com a nossa vontade. Chega o tempo em que a nossa vontade, ela vai em direção à vontade de Deus, e nós precisamos escolher. E aí, nós precisamos fazer uma avaliação, se nós estamos enquadrados realmente dentro dessa família que Jesus está dizendo, porque ele diz, o meu pai, ou a minha mãe e meus irmãos, são aqueles que faz a vontade do meu Pai Celestial. Com isso, não me interprete mal, eu não estou dizendo que agora você vai fechar a porta da sua casa para os seus familiares consanguíneos. Eu não estou falando para você agora apagar o WhatsApp deles, eu não estou falando para você agora não entrar mais em contato com eles, não é isso. O que eu estou dizendo é, não barganhe as vontades dos seus consanguíneos, da sua família consanguínea, com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que estabelece um novo laço, que aproxima agora a nós, de uma família com laços que estão em Deus, o Senhor, e não dá para barganhar, não dá, chega a hora que você precisa confrontar, né, Tê? Chega a hora que você precisa confrontar um filho, chega a hora que você precisa confrontar o filho que não está obedecendo, ou não está fazendo a vontade do Pai Celestial, e você precisa, em amor, priorizar a vontade de Deus, acima de tudo e de todos. Então, na mente de Jesus, essa é uma lição que nós precisamos aprender e nunca esquecer. Nós não podemos esquecer que nós devemos nos relacionar como irmãos. Sabe por quê? Porque, primeiro, nós temos o mesmo Pai. Você não tem dois pais, você só tem um Pai Celestial. Você não tem dois pais celestiais. Você não tem, não, você tem um só. Você tem um Pai Celestial. Então nós somos irmãos, porque temos um único Pai Celestial. Nós temos a mesma herança. Nós vamos para o mesmo céu. Não vai ter um céu separado para você que jejua mais, viu? Para você que faz o TSD mais. Não há um céu maior para você, ou um espaço no céu. Não existe.
Ó, essa área aqui vai ser separada para ti, irmão X, porque você tem mais intimidade. Não, porque nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor, pela bondade, pela misericórdia. Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que somos capazes de produzir, não. Mas também somos irmãos, porque temos o mesmo destino, meus amados. Temos o mesmo destino. Eu já falei sobre o destino. Deus nos destinou no passado, no presente e no futuro. Deus já destinou o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Já preguei aqui, já falei sobre isso. Eu já falei que Deus, Ele sonhou, Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos comprado com o seu sangue, para que nós fôssemos a imagem do seu Filho Jesus. Então Deus planejou, destinou você a ser a imagem de Jesus. A Bíblia fala que no presente, você está destinado a manifestar a glória da imagem de Cristo no tempo presente. Porque nós somos transformados de glória em glória no Espírito. E João fala, na primeira carta de João, capítulo 2, 13 em diante, ele diz que assim como Jesus é agora glorificado, um dia também seremos. Irmão, é isso que você vai ser. Agora Paulo fala, nós enxergamos como por um espelho. E o espelho na Grécia Antiga era embaçado, tu não conseguia ver. Não é um espelho que você tem em casa, que você consegue ver a ruga, o cabelo branco. E você, irmã, fica toda apavorada, né? E toca blush, e faz isso, e puxa aqui, puxa de lá. É só a graça de Deus. E os homens são bem mais jogados e olham e tá bom, mas tá tudo horrível. Mas naquela época não tinha isso, era um espelho todo embaçado. Então quando a pessoa se olhava, era mais uma caricatura que tu via do que a imagem perfeita. E Paulo usa isso dizendo, olha, hoje nós enxergamos como um espelho, nós enxergamos de forma parcial, ainda não é pleno, ainda não é perfeito, mas quando Ele se manifestar, nós o veremos como é, e então seremos encontrados nele. Aleluia, glória a Deus. Esse é o seu destino. São esses laços, a cruz de Jesus nos aproxima, criando novos laços familiares, meus irmãos. O André e a Charlene agora são meus irmãos. Eles são meus irmãos. A Judite agora é minha irmã. Sabe, todos vocês que estão aqui, e até a igreja invisível que nós não conhecemos, que é o grupo de discípulos de Jesus que foram comprados pelo seu sangue, e que estão espalhados por todo esse mundo, por toda essa terra. Nós não estamos vendo eles, mas estamos vendo uma parte da igreja, invisível, agora visível, eu e você aqui, reunidos no nome de Jesus, colocando o nome dele num alto lugar e dizendo, tu és o Cristo todo-poderoso, ressurreto, que nos comprou e fez um único povo, família de Deus. Você é família de Deus. Então a primeira lição que nós precisamos assimilar e não esquecer, que a cruz de Jesus nos aproxima, criando novos laços familiares. Nós não temos que usar o título irmão como nobreza, né? Aqui é o irmão fulano de tal. A gente até atende o telefone às vezes, alô? Não, é o irmão fulano de tal. A gente vai se apresentar, não, o irmão da igreja. Apresenta para o pecador, outro parente, né? Não, ele é irmão da igreja. Aí, é um títulozinho que a gente dá, de nobreza religiosa, não é? Muitas vezes fazem, o irmão falando de tal, e esquecemos que não é o título de nobreza, mas é tratamento, é consideração, é porque somos irmãos, é porque fomos comprados por um único sangue de verdade, realmente, nós somos irmãos, e o que nos espera é a eternidade. O
que nos espera é a eternidade. Ah, mas eu não gosto muito do jeito do Glenis, eu não gosto muito do jeito da irmã Albair. Ah, irmão, não gosta, vai ter a eternidade toda para gostar. Já pensou? A eternidade toda, aí Jesus vai estar ali, aí já está cheio de glória, aí a gente vai se aceitar, aí a gente vai se entender, porque lá tudo é perfeito, porque lá nós estaremos transformados num corpo glorioso. Lá o que era imperfeito agora vai ser perfeito, só que a gente ainda está no já e ainda não, o ainda não e o já e ainda não. Nós já somos salvos em Cristo, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos perfeitos, mas ainda não somos impecáveis. Só no céu, quando Cristo vier em glória, então seremos perfeitos. Então estaremos livres da morte, estaremos livres do pecado. E aí eu vou poder olhar para o Alisson e dizer: tu é perfeito, mano, mas hoje ainda não. É já e ainda não. É essa relação que nós precisamos. Nós somos diferentes, mas fomos chamados para compartilhar a vida comum. A igreja, ela não nasceu para ser um gueto, grupos separados. A elite, do lado da direita fica a elite intelectual, do lado da esquerda fica aqueles que se preocupam com os pobres e rejeitados desse mundo. Não. De um lado os ricos, de outro lado os pobres. Não. Na igreja é o único lugar em que todos se tratam como irmão, ponto, sem se importar com o título. Aqui pode entrar um delegado de polícia, pode entrar quem quiser, a pessoa que tiver maior título aí no mundo, pode entrar, pode ser um embaixador, fulano de tal, chegar aqui. Se ele é irmão em Cristo, se ele é um servo de Deus, nós iremos tratá-lo não com as suas funções, ou com os seus títulos, nós vamos dizer: irmão, amado, meu querido irmão, porque somos de fato irmãos. O problema é que, nesses últimos dias, a igreja, ela tem ficado ensimesmada em si mesma. Eu sei que é bem redundante o que eu falei aqui, né? Ensimesmada em si mesmo. Mas, comparado com o domingo passado que eu filosofei, dizendo que Jesus, ele nos ensina a ser homem, ele nos ensina a ser humano como um ser humano deve ser, só Jesus faz isso. Então dizer que a igreja nesses últimos dias ficou ensimesmada em si mesma, não é muito distante do que eu falei. Gente, o problema é que a igreja muitas vezes deixou de olhar para a glória, deixou de olhar para a cruz, deixou de olhar para Jesus, e começou a olhar para si mesma, e começou a se embelezar para si mesma, em vez de se embelezar para o noivo, em vez de ficar bonita para o noivo, em vez de atrair a atenção do noivo. Às vezes ela quer atrair atenção para si mesma, mas a glória da igreja não está em si mesma. A glória da igreja está em apontar para a cruz, em mostrar a cruz, em louvar o Cristo ressurreto, que venceu pela cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e não segui-lo, não é digno de ser chamado seu discípulo. Segunda atitude que nós encontramos dessa família que nasce à sombra da cruz, é que a cruz, ela cria novas fronteiras de responsabilidade. Gente, há uma infantilidade hoje no evangelicalismo brasileiro, terrível. As pessoas aí, o mundo gospel, entre aspas, o mundo gospel aí fora, eles estão vivendo uma infantilidade tão grande, mas tão grande, que o que passa na mente da grande maioria, não são poucos, gente, da grande maioria, é que eles pensam que o relacionamento com Deus é um relacionamento bem superficial,
baseado no que Deus pode nos dar, e não no que eu posso oferecer para Ele. Esse evangelicalismo, esta aberração que está aí fora, não é o pensamento da igreja que nasceu, dessa família que nasceu à sombra da cruz. Porque o que está lá fora, prega, anuncia, pensa, que o relacionamento que se estabelece com Deus é aquele relacionamento da lâmpada mágica, do mago da lâmpada mágica. Eu faço 2, 3 orações, eu faço meu jejum, e Deus responde o meu pedido, o meu voto. E faz uma barganha com Deus, sem nenhum senso de responsabilidade. O relacionamento que eles têm é superficial, baseado em sentimentos. Hoje eu não estou bem para ir no culto. Não me sinto bem. Semana foi complicada. Semana foi terrível. Então eu não posso ir porque a minha emoção ela está aqui embaixo. Então eu só adoro a Deus quando a minha emoção está aqui em cima. Porque quando está aqui embaixo eu não adoro. E o nosso relacionamento com Deus é baseado na promessa, e não no que eu sinto, baseada no que Deus diz, na fidelidade dEle, e não na nossa, porque nós somos sempre infiéis, mas Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eles querem receber, eles não querem dar. Eles querem um cristianismo sem serviço nenhum, só o selfie, só se servindo do que querem. Eles são consumidores da fé. A igreja é um mercado da fé, o pastor é o vendedor, que prega um sermão bonito no domingo, que motiva eles no domingo, e durante a semana eles perdem toda a graça de Deus. E de domingo a domingo eles ficam frequentando a igreja para consumir a fé. Jesus não te chamou para ser um consumidor. Jesus te chamou para você ser da família de Deus, um discípulo responsável na família de Deus. Responsável na família de Deus. Eles querem viver um cristianismo sem nenhum engajamento, sem nenhuma responsabilidade. Eles querem receber, eles não querem dar. E é nessa hora, irmãos, que nós temos que falar que nem o Capitão Nascimento, sabe? É nessa hora que a gente tem que dizer assim, nunca serão. Discípulos de Jesus, nunca serão. A gente tem que fazer que nem o Capitão Nascimento. É nessa hora que você encontra um crente consumidor, que você vai encontrar muita gente lá fora assim, e muita gente vindo para a igreja com essa motivação também, de ter Deus como seu escravo, como seu serviçal. E eu já vi, você já deve ter visto também aí, em alguns canais de televisão, algumas pessoas dizendo assim, pegue Deus, coloque Ele na parede, porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E ai dele se Ele não fizer. Ai dele. Jesus não nos chamou para esse tipo de relacionamento. Jesus nos chamou para sermos discípulos responsáveis. Porque aqueles que querem se beneficiar de Jesus pertencem à grande multidão, não pertencem ao grupo de discípulos de Jesus responsáveis. Você lembra no livro de João que um certo dia Jesus ele vem caminhando, ele vem conversando, ele vem ensinando, ele vem pregando. Em um dado momento, a pregação de Jesus começa a ficar de suave para apertada. E Jesus vai pregando e vai condenando o pecado, e vai falando da incredulidade, e vai falando da dureza do coração, e vai falando do pão, do maná que desceu do céu, dos israelitas que foram incrédulos e reprovados por Deus, e aqueles que não creram na promessa de Deus,
ficaram e morreram no deserto, os filhos deles que entraram na Nova Jerusalém. E Jesus vai falando várias coisas, daqui a pouquinho Jesus vira, e a multidão, o texto é muito claro, lê João que você vai encontrar, o texto é muito claro em dizer, que a multidão estava seguindo Jesus, por causa dos benefícios, dos milagres, que Jesus estava lhes dando. E aquele sermão foi tão impactante, tão confrontador para eles, que aí daqui a pouquinho, um irmão, acho que virou para o outro e disse, olha, está forte esse sermão, né? Está semelhante, está forte, está apertado, vamos embora. Diz que a multidão começou a ir embora, começou a deixar Jesus, começou a debandar. E Jesus virou para os seus discípulos e disse, vocês querem ir embora também? Vocês estão a fim de ir embora? Você pode pegar a malinha de vocês e pode ir embora. Aí Pedro disse, mas Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Se só Tu tem essas palavras. Gente, aquele grupo que quer só se beneficiar dos milagres, das curas, do sobrenatural de Deus, sem comprometimento nenhum com Jesus e com a igreja que Jesus ama, nunca serão discípulos. Nunca serão. Lembra do Capitão Nascimento? Nunca serão. Nunca serão. Olha que a cruz, ela gera em nós responsabilidade. O que o discípulo de Jesus fez, nesse relato que nós acabamos de ler? Jesus tendo dito essas palavras, o discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante, na casa dele. João entendeu que era responsável por Maria, a mãe de Jesus. Jesus poderia ter confiado a mãe dele a qualquer um dos seus irmãos consanguíneos. Não era mais justo? Não era responsabilidade dos irmãos consanguíneos de estarem ali e ampararem a mãe de Jesus e levarem ela para casa? Mas não estava ali os irmãos de Jesus. Lembra o texto que eu li em Marcos 3:21, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Eles não haviam entendido, eles não tinham se convertido até aquele momento. Os irmãos de Jesus consanguíneos não haviam se convertido, isso prova. Porque Jesus vira para o seu discípulo amado, e discípulo amado pressupõe, o amor que está no discípulo amado, pressupõe responsabilidade, pela mãe que ama Jesus, pela mãe que ama Jesus, gente. Então, nós precisamos entender que a igreja também é isso, que eu tenho irmãos, que eu preciso me responsabilizar pelos meus irmãos, que eu preciso me preocupar com os meus irmãos, que eu preciso orar por eles, que eu preciso acolher eles, que eu preciso estar com eles. Mas infelizmente, o que tem imperado, o que tem dominado muitas vezes o nosso coração e a nossa mente, é a síndrome de Caim. Quando Caim matou o seu irmão Abel, lá no campo, longe de todo mundo, depois que ele matou, ele foi viver a vida dele naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Vocês lembram qual foi a razão pela qual Caim matou Abel? Foi por causa de um culto. Primeiro assassinato se deu num culto, gente. Olha aí.
primeiro assassinato, o desejo de assassinar, nasceu num culto a Deus. Pode isso, Evaristo? Não pode. E fato, gente, é que Caim pegou o seu irmão, levou para o campo, matou o seu irmão longe dos olhos de todos, mas não dos olhos de Deus. Não dos olhos de Deus. Deus chega para Caim e diz: Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Lembra da resposta de Caim? O que tenho eu a ver com meu irmão? O que tenho eu com meu irmão? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? E gente, esse é o sentimento que muitas vezes domina você, domina eu, domina nós, que nos dizemos crentes, irmãos em Cristo. Que aí quando o irmão está passando um vale, ou o irmão está passando uma situação complicada, não tem nada a ver com a minha família. Ele é só irmão da igreja. Ele é só irmão lá do culto. A gente se reúne, a gente é conhecido de adorar. Muitas vezes é isso que domina o nosso coração, mas não um desejo real, genuíno, de se importar de fato pela vida do outro. Por chorar junto às lágrimas do outro. De sentir a dor do outro, mas louvado seja o nome do Senhor, que pelo menos nós temos combatido isso aqui, que nós temos lutado contra esta síndrome de Satanás, porque por meio dos pequenos grupos, por meio do discipulado 1 a 1, por meio da celebração, dos relacionamentos que nós temos, nós estamos dizendo: não, nós nos importamos sim com o nosso irmão, nós amamos uns aos outros, e nós queremos fazer o nome de Jesus conhecido, porque o nome de Jesus seria conhecido quando nós nos amássemos uns aos outros, como Jesus nos amou. Na cruz que nós encontramos essas fronteiras que criam esse sentimento de responsabilidade, de compartilhar, de se solidarizar, não há competição, não há competição entre nós, não há quem pregue melhor, não há quem toque melhor, todos são servos, todos são irmãos, todos são amigos, todos vão para o mesmo céu, todos são responsáveis uns pelos outros. Eu já vi gente assim, eu me lembro no discipulado, no começo, discipulado 1 a 1, e sempre surge, né, aquela ideia: tá, mas até onde eu tenho que ir para cuidar? Muitas vezes conversando com a Luciana, aqui com o Marcão, até onde vai o limite que eu tenho que cuidar do meu irmão? Se ele é teu irmão em Cristo, tudo que ele faz que não glorifica a Deus, é de tua responsabilidade, tudo, porque se você quer empurrar o seu irmão para o céu, você tem que mostrar para ele, que algumas coisas que ele está fazendo não glorifica Jesus, e por mais que você tenha intimidade, por mais que você seja amigo de anos, chega uma hora que você tem que dizer: meu irmão, essa atitude que você está fazendo, que você está tomando, não glorifica a Jesus. Você não vai negociar com ele, você não vai dizer: ah, cara, você é meu amigo, vamos aliviar. Não vamos aliviar, porque eu quero ver formado em ti o caráter de Jesus. Eu quero que você seja mais parecido com Jesus. Abandone esse pecado, viva em santidade e vamos rumo à nova Canaã. Gente, a cruz gera em nós essa responsabilidade. A cruz gera em nós esse sentimento de que somos responsáveis, porque reino dividido ele não subsiste, reino dividido ele não persevera, ele desmorona, ele cai. E é isso que nós estamos tentando, por meio do discipulado, por meio dos pequenos grupos, criar uma igreja responsável, uma igreja que haja pastoreio mútuo.
que eu pastoreio o meu irmão, e o meu irmão me pastoreia. Nós nos pastoreamos pelo poder do Espírito Santo, por causa da Escritura, porque nós olhamos para o Cristo que é todo poderoso, e queremos viver como Ele, e nos encorajamos uns aos outros, e há em nós esse senso de responsabilidade, de cuidado mútuo, uns pelos outros. Amém, povo de Deus? Estou acabando. Terceira atitude dessa família que nasce à sombra da cruz, porque a cruz cria novas oportunidades de cuidar e ser cuidado, gente, de cuidar e ser cuidado. Os dois mais próximos de Jesus, as duas pessoas que talvez tinham mais intimidade com Jesus estavam ali. Estava a mãe dele que havia dado à luz, havia gerado ele de forma natural. Essa mulher teve o privilégio, e ela o amou, gente. Mãe, quem é a mãe que está aqui que não ama seu filho? Não existe, não tem, pelo menos não é para ter, né? Não é para existir isso. Quando lá fora ouvimos uma história assim, nós ficamos assombrados, de mães que pegam um filho, colocam dentro de uma sacola e jogam no rio, colocam no lixo. Isso não causa uma tristeza, porque não é natural de uma mãe fazer isso, não é natural. A mãe de Jesus o amava, gente, ela o amava assim, talvez como você ama seu filho, talvez até mais, sabendo da revelação, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado ali. Gente, ali ao pé da cruz está a mãe de Jesus que mais o amava, mas ao pé da cruz também está o discípulo amado, o discípulo que, segundo a tradição, é aquele menino que reclina o seu ouvido no peito de Jesus para ouvir as batidas do coração de Jesus. O único dos 12 era aquele que tinha mais afinidade com Jesus, porque dos 70 tinham 12, e dos 12 tinham 3 que tinham mais afinidade, e dos 3 tem um que tem mais afinidade ainda, e é esse João, é o discípulo amado. Ele encosta, ele reclina o seu ouvido no peito de Jesus para ouvir as batidas do coração de Deus. Ele reclina o seu ouvido para ouvir as batidas do coração de Deus, porque é ele que diz no evangelho que ele escreve: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Gente, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com João, ele ia dizer para nós: eu ouvi como é o som das batidas do coração de Deus. Talvez a gente pergunte isso no céu. Talvez a gente não precise fazer isso. Talvez nós mesmos vamos abraçar Jesus e vamos ouvir o som do coração da batida de Deus. Que o Senhor nos ajude a chegar lá, que nós possamos perseverar. Agora, a cruz, ela gera a oportunidade de cuidar e ser cuidado, de ajudar e ser ajudado. Sabe por quê? Porque o João que está ali é João, filho do trovão. É um João briguento, é um João descontrolado, é o João temperamental. Você sabia disso? Não é o João das cartas. O João das cartas é o João que teve um encontro com o Espírito Santo em Atos 2. Até ali, aos pés da cruz, ele é o discípulo amado? Mas ainda ele é filho do trovão, ainda ele é temperamental, ainda ele é birrento e briguento, tipo o Glenison da vida, birrento, né, Lari? Tipo o Glenison, ele ainda é, até a cruz ele é assim. Interessante, né? Ele não é o João da ilha de Patmos dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele não é esse João. Até ali, ele é o filho do trovão.
Ele é o João que, quando eles estão entrando numa aldeia de samaritanos junto com Jesus, quando os samaritanos não querem receber Jesus com as boas novas que Jesus vem trazendo para ele, João é o primeiro a dizer: Senhor, manda fogo do céu e queima essa traste toda aí, Senhor. O Senhor disse: ah, é, que bonito, né? É esse João, o filho do trovão, é esse camarada. Por outro lado, tu vê Maria, e faz uma pesquisa, procura todos os textos que você encontra Maria, mãe de Jesus, procura, todas as vezes que ela se manifesta no Novo Testamento, sabe como é que ela se manifesta? Como uma mulher meiga, dócil, sempre se colocando em segundo plano, e colocando outras pessoas no lugar dela. Ela sempre está se anulando. Pode notar, eu te desafio, vá no Google, se você tiver preguiça, vá no Google, faça isso. Se você quer ter um trabalho a mais, invista mais na leitura da Bíblia, lê todos os evangelhos, e procure as reações dela. Ela é uma mulher mais fleumática, uma mulher mais pensando no outro, mais calma na dela. Sabe por quê? Olha o que a cruz faz, gente. A cruz pega o filho do trovão e pega uma mulher mais fleumática, que fica se anulando, junta eles, cruza a vida deles, para que um cuide do outro, para que um sirva ao outro, para que um ame ao outro, para que um fortaleça a vida do outro, para que um contribua no enriquecimento da vida espiritual um do outro. Porque para um João temperamental, uma Maria temperamental não dá. Eles iam se trovejar, não ia dar certo, né Marcos, não ia dar certo, para alguém que está murcho, tem um outro murcho do lado, não dá certo, aquele dinamismo todo de João, aquele destempero todo dele, gerava aquele espírito de vamos e para frente. E como Maria se anulava nessa hora aqui, Maria está um caco, gente. Nessa hora aqui, Maria está um caco, como mulher e como mãe, porque ela está vendo o filho dela, ela viu o que o filho dela passou, de forma injusta. Mãe, você consegue pensar nisso? Você se coloque-se um momento na vida dessa Maria. Seu filho porventura subiu ao cruz alguma vez? Porventura seu filho sofreu um atentado tão violento, onde bateram e humilharam ele, pregaram ele numa cruz? Não. Talvez seu filho sofreu um outro tipo de sofrimento. E eu tenho certeza, né, Melinha, como você sofreu quando o Pedrinho estava no hospital, né? E agora como o Pedrinho sofre também, como quando você estava, agora não está mais, glória a Deus, pô. Não está mais. Mas como uma mãe sofrendo, gente, o que ela precisava era de alguém que colocasse ela para frente. Precisava de alguém que investisse, que não viesse com palavras moderadas, colocando ela mais em segundo lugar. Não, agora tu vai lá para minha casa, tu vai ser a minha mãe. E daquele dia em diante, ele levou ela para morar. Foi para passar uma semana, foi para morar. O João desequilibrado precisava de uma Maria moderada. O que uma Maria moderada precisava era de um João dinâmico. Isso revela que como igreja,
nós também temos aí irmãos com diferentes temperamentos, né? Uns são mais de boa, outros são mais twister, né, Marcão? Marcão até adorando ao Senhor voa, né? Glória a Deus, porque é o temperamento, é o jeito. E Deus vai nos colocando na vida uns dos outros para nós cuidar e ser cuidados. Gente, tolerar, ser tolerado, amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, ajudar e ser ajudado. Isso não é hipocrisia. Isso não é hipocrisia. Isso não é hipocrisia. É esse o plano de Deus. Isso é o que Deus quer. Gente, eu já ouvi também gente dizer assim, vou acabar dentro de 5 minutos. A gente vai fazer a ceia. Gente, eu já vi gente dizer assim, ó. Eu não vou na igreja porque lá só tem hipócrita. Eu não vou na igreja porque lá só tem gente falsa. Eu já vi, você já ouviu também. Você também já deve ter ouvido isso. Eu não vou porque lá só tem gente hipócrita. Numa dessas ocasiões eu disse, é verdade. É verdade. Lá só tem gente hipócrita. Lá só tem gente errada. Lá só tem pecador mesmo. Eu concordo contigo em gênero, número e grau. Lá só tem isso. Porque a igreja é um lugar para gente doente, não é para gente são. A igreja é um lugar para gente, para pecador, não para não pecador. Não é para anjo. Não é para gente que... A impressão que nós temos é que às vezes o camarada estava caminhando no céu e sem querer cambaleou e caiu na terra. Essa é a impressão que muitas vezes nós temos de alguns irmãos. Eu lembro mesmo do meu pai falando, não, os irmãos, os crentes, né? Meu pai não é um cristão. E eu até respeito, vindo dele, eu respeito isso. Ele diz, não, eu quero igreja porque se for para estar como eu estou, eu vejo alguns aí que se dizem e eu estou melhor. Estou melhor que eles. Então a igreja, gente, tem que ser um lugar onde a gente tolera, um lugar onde a gente suporta, nos dois sentidos da palavra. Uns dois, de suportar, dando o ombro, mas suportar de esse irmão, olha, vamos botar uma alcinha nele e vamos levar embora. Tem isso? Tem isso na igreja? Tem. E é para isso que nós somos igreja. Para nós cuidarmos uns dos outros. Para nós amarmos uns aos outros. Então, se você é perfeito demais, sabe o que você tem que dizer? Para alguém que vem dizendo assim, ó, eu não vou porque lá todo mundo é hipócrita. Sabe o que você fala para essa pessoa? Assim, ó, vamos fazer o seguinte, você traz a sua perfeição, você traz a sua divindade, a sua deidade, traz para cá, e eu levo para ti os meus erros, os meus pecados, e daí a gente se cura, daí a gente se afina. A igreja tem que ser um lugar, ela tem que ser um lugar onde eu posso ser, e também pertencer. Eu tenho que ser enriquecido com a proximidade, com a responsabilidade e o cuidado. Eu encerro minhas palavras dizendo o seguinte para você: a igreja que nasceu à sombra da cruz, é uma igreja que entende que ela cria novos laços familiares, novos laços de responsabilidade, novos laços de cuidado, de ajuda mútua. Amém, povo de Deus?